Muito bom dia, Paula Carvalho e Laura Barros. É um prazer ter vocês aqui toda terça-feira, agora comigo, né? No Brasil Agora. Estou muito feliz em ter a companhia de vocês, meninas, viu? Obrigada pela disponibilidade de sempre. Obrigada, Yasmin. Bom dia, Paulo. Um prazer estar aqui com você agora, essa bancada 100% feminina. Muito contente da gente compartilhar esses momentos aqui às terças-feiras. Bom dia, bom te reencontrar, Yasmin, e vamos que vamos. Vamos nessa, né, Paulinha? É isso. A gente tem uma bancada feminina, mas infelizmente a gente tem que falar de assuntos que são ruins para o nosso gênero, né? Que é a questão de feminicídios e dados que ainda são muito alarmantes, né? A gente está no Agosto Lilás, que é aquele momento de tentar diminuir o número de feminicídios, homicídios ali ligados ao gênero feminino. E a gente tem um dado do Instituto Sou da Paz, que analisou os 124 casos de feminicídio no estado de São Paulo que foram ali registrados na base de dados da Secretaria de Segurança Pública, e os dados trazem ali informações que precisam ser compartilhadas, são informações alarmantes, porque infelizmente esse número de feminicídios ainda é um número crescente. Vamos começar aqui pela ordem alfabética. Vou estabelecer hoje a ordem alfabética. Vou começar pela Laura e depois a Paulinha veio na sequência. Bom, então, Yasmin, é realmente algo bastante preocupante, bastante frustrante ainda, né? Que nessa altura do campeonato, século XXI, a gente ainda tenha essa preocupação, essa questão da violência contra a mulher tão presente, né? Isso está tão arraigado na sociedade. É uma questão cultural, sem dúvida alguma, tem a ver com machismo, tem a ver com a desconsideração, muitas vezes, do papel da mulher. Isso ainda acontece muito em locais de fala, em locais de poder. Eu gostaria de citar aqui e registrar uma decisão agora da semana passada do CNJ, cujo plenário ratificou uma decisão do então relator a respeito de um caso de um desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná, que recentemente havia, num voto, aí, numa manifestação que causou muita repercussão, justificadamente. A situação era de um suposto, um alegado assédio de um professor contra uma aluna de 12 anos. Esse professor teria pedido o telefone dessa aluna, teria feito vários elogios e pedido sigilo a ela. Essa questão toda evoluiu para a esfera judicial e, ao apreciar a possibilidade de uma medida protetiva com relação a essa criança de 12 anos que estava sendo de alguma forma incomodada, assediada por um professor que supostamente deveria zelar pela sua segurança, pelo seu equilíbrio emocional, ele simplesmente negou essa medida protetiva ao argumento de que atualmente, nos dias de hoje, as mulheres que assediam os homens. Então, eu acho que esse fato dá bem a medida de quão arraigado é na sociedade, na nossa sociedade ainda, o machismo. Então, a gente precisa começar a combater essa questão de uma forma mais intensa, de uma forma estrutural, pensando nos diversos ambientes e nas diversas instituições. É uma questão de sensibilização, é uma questão de estratégia do governo, de estratégia do Estado. E aqui eu trago um outro dado agora do IPEA, cujo Atlas da Violência indicou que metade dos homicídios praticados no Brasil acontecem em 2,9% dos municípios. Ou seja, nós estamos falando de uma violência que existe, que é muito expressiva, que tem números alarmantes, mas que de alguma forma se encontra concentrada. E esses dados, aparentemente, não são levados em consideração quando da formulação das políticas públicas. Então, mais uma vez, eu deixo o meu apelo aqui e a minha reflexão da importância de políticas baseadas em evidências. A partir do momento que tomarmos essas questões, inclusive mapeamento de decisões judiciais, que de alguma forma causem algum tipo de constrangimento contra a mulher, onde esses homicídios estão localizados, a gente sabe também, a partir dessa pesquisa do Fiquem Sabendo, de que metade desses homicídios acontecem dentro das residências das vítimas. Isso pode direcionar uma política pública, um cuidado, providências muito mais efetivas, muito mais eficientes. É importante que tenhamos essa consciência, é importante que discutamos esse assunto e que tragamos essa questão para o nosso dia a dia, porque, infelizmente, é uma questão ainda muito presente. É isso, Paulinha.
E eu sempre me choco quando a gente percebe que esses casos de feminicídio, de acordo com essa pesquisa que você trouxe, Yasmin, acontecem dentro de casa, né? Na casa da mulher, quer dizer, o lugar de maior proteção, onde você, em teoria, estaria muito protegida, mas não está. E isso não é algo singular, acontece só em São Paulo. Eu me lembro de ler a respeito da Islândia, que é um país que tem uma equanimidade de gênero, né? Inclusive, eu já fui para lá e você vê, até no comportamento da paternidade do islandês, realmente você vê que é diferente, mas mesmo lá, essa questão da violência doméstica, que é o que acontece dentro de casa e que traz muita vergonha e muita dificuldade para denunciar e para sair desse ciclo de violência, que muitas vezes também está ligado à questão financeira, né, a dependência financeira, ao medo de desamparo do filho. Então, assim, são questões tão complexas e difíceis que acabam aprisionando as mulheres e fazendo elas vítimas dentro de casa. Isso, para mim, sempre é muito impactante e muito chocante. Imagina você não se sentir segura na sua casa e lá ser o lugar em que você morre, muitas vezes na frente dos seus filhos. Quer dizer, é uma violência tremenda, grande e muitas vezes anteriormente justificada por uma questão passional, né? E até às vezes uma desconfiança, sei lá, traição, como se isso justificasse o que acontece, né? A gente tem aí até um podcast super interessante, o Praia dos Ossos, que vai virar uma série e que traz um caso emblemático do Doda, que assassinou a mulher exatamente por ter um tremendo ciúmes daquela mulher, e como se aquilo se justificasse em algum momento, e judicialmente chegou-se a justificar vários casos, né? Usando aí essa premissa, ainda bem que não mais, porque isso já foi afastado, já não é alguma coisa possível, mas eu acho que realmente, como a Laura já trouxe, é algo cultural. Eu até estava lendo aqui que a ministra das Mulheres, a Cida Gonçalves, anunciou nessa sexta a questão aí de uma articulação nacional pelo feminicídio zero. Então a ideia é conscientizar as pessoas até 2026 do horror que é o feminicídio e a violência doméstica e trazer uma unanimidade nesse assunto, porque ainda há quem divague e ache desculpas ou equipare o tipo de crime, né, o feminicídio com o homicídio, ignorando essa questão de gênero. E eu achei interessante que uma das abordagens é procurar os clubes de futebol, para que eles conversem com esse masculino que talvez ainda esteja ali num lugar meio tóxico, ainda não entendendo direito que a mulher é um ser humano, não é de posse, né? Não é algo que você controla e deve controlar ou restringir. Então, eu achei super interessante. Vamos ver, né? 2026 ainda tem um tempo aí. Eu acho que é um assunto super controverso e complicado, porque acontece exatamente dentro das casas, né? Um lugar difícil da gente penetrar. Até tinha uma campanha interessante de uma marca, né? Que é mete a colher, não mete a colher, né? Briga de marido e mulher, não se mete a colher, sim. E hoje há esse incentivo à denúncia, inclusive, nas vizinhanças e tal. Acho que a gente está dando os passos, mas é triste porque enquanto os passos são lentos, muitas mulheres acabam sofrendo e perdendo as suas vidas, né? Muitas mulheres acabam sofrendo, ainda, mesmo que pouco, há essa justificativa de que quem está sendo agredida é a culpada, e longe disso, a gente precisa trazer realmente isso de que essa pessoa não tem culpa de nada. E você traz, Paula, esse ponto de que vai haver uma intensificação ali nos locais que tem jogos. A gente tem aquele dado também, né, de que as agressões ocorrem geralmente com mais frequência quando há partida de futebol, os maridos voltam para casa com o time que perdeu. Se o time perdeu, e aí sim tem um certo problema. Esse também é um ponto que precisa de uma atenção e um cuidado mais detalhado, sem dúvida nenhuma, e a política pública é uma forma importante de se tratar desse tema. Vou mudar um pouquinho para tentar trazer algo a mais, uma notícia importante relacionada principalmente também às mulheres, que é aquele julgamento lá no Supremo Tribunal Federal da ação da Procuradoria-Geral da República, que quer equiparar a licença maternidade para as mães que têm a gestação, né, tradicional, para aquelas mães adotantes, fazer essa comparação e até trazer ali uma possibilidade de licenças parentais entre casais. Começo pela Laura mais uma vez. É um assunto que precisa avançar. O cenário e a família acabou que mudou um pouco ao longo dos anos, e essa questão
super importante da licença maternidade, a gente sabe. Eu sou mãe, sei da importância como mãe de estar ali no primeiro momento de adaptação da família com os filhos. Então, estender essa licença pode ser um avanço significativo, né, Laura? Sem dúvida nenhuma, Yasmin, essa ação em especial, ela tem um escopo um pouquinho mais restrito, ela está partindo da questão da diferenciação que existe, especificamente nas ações relacionadas às Forças Armadas, ao Executivo Federal e ao Ministério Público da União. Porque o mote central dessa ação é uma diferenciação que se criou entre os filhos adotivos e os filhos biológicos, vamos colocar assim. Como se a maternidade biológica fosse diferente da maternidade adotiva e, portanto, justificasse períodos distintos de licença maternidade. O que, no meu modo de ver, é até intuitivo, que não faz o menor sentido. A gente aí até tem uma garantia expressa na Constituição Federal, o parágrafo 6º do artigo 227, que realmente equipara, diz que não existe esse tipo de diferenciação entre essas espécies de maternidade. Então, realmente é um pouco chocante que se crie esse tipo de diferença, em especial até a questão do MPU, eles admitem que se tenha uma licença maternidade, no caso de filho adotivo, de 30 dias, desde que a criança tenha menos de um ano de idade. Ou seja, as crianças adotadas com mais de um ano de idade, simplesmente as mães não têm direito a essa licença. E vejam, quando estamos falando de processos de adoção, essas crianças muitas vezes já vêm mais vulnerabilizadas, já apresentam uma maior dificuldade de adaptação, de integração à nova família, ou seja, pela lógica, esse período poderia ter até em princípio ser pensado maior, para que se faça toda essa adaptação, né? Então, realmente é uma negativa que soa muito ruim e muito incompatível com o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, com a proteção integral ao menor de idade, à criança e adolescência, que também é consagrado na nossa Constituição. Ou seja, isso aí trouxe realmente um certo desconforto. Essa ação especial ainda não foi julgada definitivamente, ela só teve, por enquanto, um voto do ministro relator, que é o relator Alexandre de Moraes, e ele deixou algumas questões, ele afastou algumas questões por conta, não questões de mérito, mas por quê? Porque tem a ver com a competência do Congresso Nacional. O que o ministro disse, olha, essa questão de equiparar entre estas diversas carreiras é a lei que tem que fazer. Então, eu não posso me imiscuir na posição de legislador e decidir e suprir essa lacuna da lei. Foi exatamente o que se deu com relação à licença paternidade também, né? Que aí a gente ainda tem uma licença paternidade aí de 5 dias, que é muito restrita, e o que está se discutindo no Supremo, que isso não é compatível com a Constituição Federal, o Supremo se posicionou, olha, eu não vou entrar no mérito porque cabe ao Congresso Nacional legislar. Então, eu fixo um prazo aí de 18 meses para que o Congresso tome essa providência. Se em 18 meses o Congresso não se manifestar, aí sim a gente volta à baila com essa questão para garantir o gozo desse direito fundamental dos pais. Então, existem umas questões processuais aí no meio, mas o que a gente tem estabelecido hoje, não se pode ter diferença, e aí a gente está falando da garantia geral de no mínimo 120 dias de licença maternidade entre filhos biológicos e filhos adotivos. Em princípio, é isso que a gente tem nessa decisão do Supremo. Vamos ver em que sentido virão os próximos votos. Paula? Como a Laura falou, é até insensato, porque no caso de uma adoção, se não de um bebê que precisa dos mesmos cuidados de um bebê, de uma mãe e pai biológicos, eu acho que também tem essa questão da adaptação da casa, da rotina da casa, o acolhimento daquela criança que muitas vezes, como a Laura já trouxe, vem, né, machucada emocionalmente ali, de alguma situação complicada que viveu. Enfim, é absurdo que haja essa diferença, e eu sempre também nessa tecla da questão da licença paternidade. Como é absurdo serem só 5 dias. Eu sei que aí tem o projeto de lei, né, de ampliação e até, enfim, de ir aumentando gradativamente até chegar lá a 75 dias, 120 dias. E aí as empresas sempre reclamando, no sentido de que, claro, vai ter um
problema ali de pagamento, né, conforme se estende, pagamento sem o funcionário, que, aliás, até é o que alegam para não contratar mulheres muitas vezes, né? Então, eu acharia muito maravilhoso que fosse bem igual, porque aí, meu bem, não haveria diferenciação. Sendo pai ou sendo mãe, eles teriam as suas licenças, seus direitos, que, na verdade, garantem. Gente, vejam só a civilização. Que coisa, né? Se não tiver uma mãe e um pai, se as pessoas não resolverem terem os seus filhos, como é que a sociedade continua, né? Não tem como. Então, assim, tô louca para que um dia aconteça exatamente isso. Quem sabe os meus filhos possam ter a licença paternidade, estarem do lado da mulher, já construírem o seu vínculo, inclusive de responsabilidade, porque se a própria lei, se a própria sociedade já coloca na conta da mulher esses primeiros cuidados como essenciais e tira a responsabilidade do pai, que pode estar ali trabalhando, fazendo suas outras coisas, como é que a gente consegue entender que a responsabilidade é igual, que eles têm que estar juntos nessa hora e que a sociedade como um todo está ali reforçando essa importância, né? É a primeira infância, são os primeiros contatos, o primeiro vínculo. Acho que isso é essencial e a gente tem que andar, com essa lei tem que andar. O Supremo, ele só entra quando realmente, né, o legislativo não faz o seu trabalho. Então, eu espero que eles façam. Eu vi que já tiveram aí várias decisões do legislativo, propostas, essa questão de aumentando esse período e, enfim, que assim seja. Estou torcendo para esses meninos que estão aqui em casa pequenininhos, quando maiores, assumam a responsabilidade de pais que eles querem ser, sejam adotivos ou pais biológicos, com tempo para isso, dedicação, e que isso manda uma mensagem para a sociedade, né? Que as crianças importam, que estar ali para essa nova geração faz sentido. Acho muito importante. Nossa, estou aqui torcendo, entende? Ainda bem que Laura está em cima da lei para trazer para a gente os passos a passo, porque é onde a gente se perde muitas vezes, né? Exato. A gente não entende os processos e acaba, enfim, às vezes até deixando de reivindicar por uma certa ignorância do que está acontecendo.